A internet tem muita notícia falsa sobre figuras públicas e também sobre pessoas anônimas, que acabam tendo a vida virada de cabeça para baixo. Como separar fatos de boatos em tudo que a gente vê compartilhado pelas redes sociais? O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, morreu hoje à tarde na queda do bimotor em Paraty. Você acredita no que lê na internet? Sim, na maioria das vezes eu acabo acreditando. Donald Trump será o 45º presidente dos Estados Unidos. Você sabe de onde vem a informação que você consome? Constantemente eu checo. Olha, não tenho o hábito de checar. As notícias falsas viraram um grande sucesso na internet. O curioso é que essas notícias falsas, muitas vezes, vêm embaladas numa linguagem, numa forma que parece uma notícia verdadeira. Que notícia falsa na internet vaza e é compartilhada com uma rapidez tremenda, com um potencial muito maior do que uma mera fofoca do dia a dia. Basicamente são mentiras. Lies, basically. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A morte do ministro do STF, Teori Zavascki, no começo do ano. Esses e tantos outros fatos marcantes do noticiário vêm cada vez mais acompanhados de algo muito inconveniente: notícias falsas. Disfarçadas com uma linguagem alarmante, sem apuração jornalística, elas acabam influenciando leitores, que muitas vezes não identificam o que é verdade e o que é boato. Na verdade, eu fui pega de surpresa. Essa é a Mônica. Em 2013, ela simplesmente compartilhou um texto que viu em uma rede social. 800 e poucas pessoas já tinham colocado aquela notícia e eu achei estranho, mas coloquei a notícia com uma observação, que era uma coisa a ser investigada. Era uma acusação a um veterinário que supostamente teria realizado um procedimento mal feito em uma cadela. Ele não gostou do que viu e resolveu processar a pessoa que escreveu o texto. E entre tantas pessoas que haviam compartilhado a notícia, a Mônica. Ela compartilhou essa inverdade sem ter conhecimento dos fatos, sem ter qualquer fundamento do que havia realmente acontecido. E isso se tornou uma ofensa à imagem do nosso cliente. Um simples compartilhamento que acabou resultando em uma indenização pesada. Mônica foi condenada a pagar R$10 mil ao veterinário. Ela acha a pena injusta e ainda briga para reverter a decisão na justiça. Mas passou a prestar mais atenção. Se é alguma coisa que eu estou em dúvida, eu deixo de compartilhar. Os boatos se espalham ainda mais rapidamente quando o alvo é uma pessoa pública. O Dr. Drauzio Varella foi surpreendido em outubro do ano passado por um vídeo. Quarta-feira, o Dr. Drauzio Varella fez um programa mostrando o porquê do câncer na tireoide. Ele afirmou que possivelmente possa ser o resultado das radiografias dentárias e das mamografias. Eu tomei conhecimento dessa história porque comecei a receber várias mensagens me perguntando se aquilo era verdade. Essa fala dela tinha viralizado pela internet, né? E aí tentei desmentir da forma que achei possível, né? E é uma mentira dela. Eu nunca diria uma coisa estúpida como essa. A mulher no vídeo é Fabiane Vasconcelos. Nessa página, em uma rede social, ela faz comentários e divulga vídeos com informações supostamente exclusivas, geralmente sem comprovar a origem. Por telefone, o marido de Fabiane disse que ela não iria comentar o caso. Ela não quer falar. Ela não quer falar. Esse tipo de invenção é criminosa, porque imagina quantos anos os médicos dizem para as mulheres que têm que fazer mamografia, que o câncer de mama descoberto nas fases iniciais é curável em quase 100% dos casos e que as mamografias devem ser feitas com regularidade. Aí aparece uma pessoa completamente desqualificada que diz que contesta e que coloca dúvida nas pessoas e que faz com que muitas pessoas deixem de fazer um exame que é necessário. E isso fica impune, fica desse jeito. Existe punição para quem divulga notícia falsa? A pena para injúria, calúnia e difamação na internet é a mesma pena do Código Penal que funciona para fora da internet. Então, sim, eu tenho que me preocupar bastante com isso, tanto com as notícias que eu compartilho, quanto com o que eu digo efetivamente. E não é só no Brasil que a disseminação de notícias falsas virou um problema.
Novembro do ano passado, véspera da eleição americana mais agressiva dos últimos tempos. Um site na Califórnia publica: agente do FBI suspeito de vazar e-mails de Hillary é encontrado morto, levando muitos a acreditarem que foi um assassinato com fins políticos, cometido pela família Clinton. O artigo, escrito por Justin Kohler, viralizou e em 10 dias atraiu 1.600.000 acessos. Mas ele admite, nada do que está ali é verdade. Mesmo votando em Hillary, Justin não se incomodou em escrever uma mentira contra ela. Conta que ganhou $8 mil, mais de R$25 mil, em renda publicitária com o boato. Diz que está arrependido. Se eu disser isso é um carro preto, você vai dizer, é óbvio. Mas tem gente que não tem mais essa convicção. Notícias falsas que se alastram nas redes sociais, que fazem muita gente acreditar que o carro pode, por exemplo, ser branco, mesmo quando não há evidência disso. Essa zona cinzenta, uma confusão entre o que é verdade e o que não é, virou de cabeça para baixo a política americana. No dia da posse de Donald Trump, um correspondente do jornal The New York Times publicou 2 fotos, mostrando que o público em Washington foi bem menor do que o da posse de Barack Obama, em 2009. Mesmo assim, o novo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse à imprensa que o número de pessoas que viram a cerimônia de Trump foi o maior da história e ponto final. A conselheira de Trump, Kellyanne Conway, defendeu o colega. Disse que ele apenas apresentou fatos alternativos. Depois de eleito, Trump foi alvo de um dossiê com informações não comprovadas que dizia que a Rússia tinha dados comprometedores para chantageá-lo, um caso que está sendo investigado pelo FBI. Fomos à Universidade de Columbia, que concede o Pulitzer, um dos prêmios mais importantes do jornalismo, conversar com o professor William Gruskin. Qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa de graça na internet. E as redes sociais espalham tudo rapidamente, principalmente entre pessoas que pensam de forma parecida. Infelizmente, em vez de procurar notícias para se informar, muita gente só quer ler aquilo em que já acredita. Não foi à toa que em 2016, pós-verdade, foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Ela descreve as situações em que a emoção e as crenças pessoais afetam mais a opinião pública do que fatos objetivos. O professor Gruskin diz que os jornalistas precisam redobrar os esforços para denunciar notícias falsas e que o público também deve se proteger. Quando você começar a ler alguma coisa que não parece ser muito séria, muito estruturada, que não tem fontes, é melhor desconfiar daquilo. É aí que entra o papel da imprensa. O papel da imprensa é justamente verificar a verdade e separar a verdade factual da mentira. Esse sempre foi o papel da imprensa, mas nesse momento esse papel se tornou mais dramático e mais urgente. Não existe fórmula, mas algumas características ajudam a identificar uma notícia falsa. O tom geralmente é alarmante. A origem das informações não é citada. Detalhes como datas e locais também são omitidos. E o pedido de compartilhamento é enfático. Eu conheço o jornal, a emissora de TV que publicou essa informação? Eu posso confiar nessa fonte de informação ou isso veio de um lugar que não se identifica? As pessoas que já perceberam o estrago que isso provoca acreditam que a grande responsabilidade é de quem falsifica a notícia. Os responsáveis por isso somos nós. Os responsáveis são as pessoas que estão nas redes sociais, recebem uma bobagem estapafúrdia dessas aí e joga isso para todos os seus contatos, para todo mundo que conhece, e assim isso vai se espalhando. Dona Hermínia, antes de ir embora, que eu sei que você é muito ocupado em estrela de cinema. Mas quando quiser eu volto, tá? Por favor, sempre muito bem-vindo aqui no Fantástico. Mas eu queria te fazer a pergunta. Você já foi vítima de notícias falsas na internet? Claro. Aparece muita coisa? Muita coisa. Uma coisa desse tipo assim, ó. Já pensou? Deixa eu ver. Minha Mãe é uma Peça 2 é um fracasso de bilheteria. Ah, gente, a pessoa que escreveu isso, ela não tem o que fazer, lavar uma louça. Deixa eu apagar. Aqui. Aperta aqui, mentira. Só pra aliviar meu ódio. Aí, ó. Mentira. Isso é quebrou, hein, Tadeu?
Agora imagina essa outra notícia aqui, ó. Deixa eu ver. Qual? Tadeu Schmidt fez implante de cabelo. De vez em quando falam isso na internet de mim. Não sei. De perto, Nunca assim, fiz. não sei responder. Pois é, mas por enquanto é mentira. Mentira, tá bom. Tá? Um dia eu faço.